Cadê ela? Inês. E aí? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre... Boa noite, Inês, tudo bom? Boa noite. Sejam todos bem-vindos, é um prazer falar com você. E hoje nós vamos falar sobre esses sabotadores. Para as pessoas que são empreendedoras, o que quer dizer realmente, o que é um sabotador? Como é que eu identifico um sabotador? Tipo, eu sou empresário no meu negócio e às vezes vem aquela ânsia, aquele medo. O que pode me explicar melhor o que é esse sabotador? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para a sua audiência, né? Isso. Meu nome é Inês Cerejo, eu sou psicoterapeuta, especializada em autodesenvolvimento de pessoas, em autoconhecimento. E esse tema, ele é um tema maravilhoso para quem está focado no seu processo de autoconhecimento, de reforma íntima, de despertar. Não só para quem é empreendedor, né? Mas hoje a gente vai focar quem é empreendedor ou quem quer empreender, né? É verdade, Luiz? É isso mesmo. Para quem quer empreender, para quem quer empreender e buscar esse conhecimento a mais, que é esse tchan, né? Dos seus negócios e para a sua vida, pessoal, como você falou, né? Então, exatamente. Então eu percebo que as pessoas, elas começam negócios e em determinados momentos os negócios delas, elas têm cliente, elas têm vendas, mas em determinado momento o negócio parece que dá uma travada, para no tempo. Tá? E não se sabe se, às vezes pode ser medo, pode ser alguma coisa assim, e aí como é que eu faço para identificar esse sabotador nessas condições? Né? Eu tenho... Tá. Isso. Tá, certo. Primeira coisa que a gente tem que entender, antes da gente... Eu vou focar em alguns sabotadores que eu identifiquei nesses mais de 6 anos que eu atendo como terapeuta e também como consultora de gestão, certo? Antes da gente tocar eu falar de alguns sabotadores, é importante o quê? Saber que isso funciona de forma inconsciente, tá? É como se fosse um piloto automático. O avião, quando ele sai, por exemplo, ele sai daqui para São Paulo, certo? Vamos fazer uma metáfora. Ele sai daqui para São Paulo, tá lá o piloto físico. Mas quem verdadeiramente está pilotando é o piloto automático. E aí, tem essa passagem de São Luís para São Paulo, há uma turbulência. E, normalmente, quando há uma turbulência, o avião ele sai da sua rota, certo? Ele sai da sua rota. E quem coloca ele de volta para a rota dele é o piloto automático, porque ele sabe que ele tem que chegar a São Paulo. Então, o piloto físico não acessa momento algum. Então, é assim que funciona o nosso inconsciente. Fica lá aquela ordem. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Porque fora dessa rota é perigoso. E aí é onde entra o conflito com a mente lógica. Porque quantas vezes tu e quem mais está assistindo a gente, não definiu metas. A partir desse ano eu vou fazer diferente. Aí é tanto no pilar saúde, como no pilar financeiro, familiar, enfim. Eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou acordar uma nova pessoa. Aí até começa bem. E depois desanda, né? E aí, eu vou falar nos principais sabotadores que eu identifiquei aqui. Deixa eu só tirar um pouquinho desses
dessas pessoas que querem empreender. Esses comandos que ficam no inconsciente, certo? Eu vou falar de um sabotador chamado hiperrealizador. Como é que funciona esse sabotador? Ele depende de desempenho e realização, ou seja, ele fica focado em fazer, certo? Certo. Constantemente, para ele se sentir uma pessoa valorizada e de respeito, ele tem que entregar algo. Qual a principal característica dessa pessoa? É uma pessoa altamente competitiva e atento a status, ou seja, é uma pessoa que a aparência, aparentar ser bem-sucedido é muito importante para essa pessoa. Qual é o pensamento que tem essa pessoa? Preciso fazer o melhor. Preciso realizar. E emoções, se eu deixar as emoções surgirem, eu atrapalho o meu desenvolvimento. Aí o que ela vai fazer? Ela vai abafar as emoções dela. Ok? Entendi. Qual é o impacto disso na vida de quem tem esse sabotador? Ou, aliás, qual é o sentimento de quem tem esse sabotador? De novo, não posso insistir muito em sentimentos. Eles acabam me distraindo. Aí essa pessoa se sente o quê? Deprimida, ela se sente vazia. Qual é a mentira que a mente cria para justificar esse tipo de comportamento? A vida é feita de realizações e resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar bons resultados. Agora, o principal, da onde vem isso? Por quê? Porque normalmente eu costumo explicar para as pessoas que traumas, quando a gente fala em trauma, as pessoas associam a espancamento, né? A abuso. Só que os traumas que a nossa mente associa, às vezes, pode ser um olhar. Um olhar e esse olhar, a mente, ela é uma amiga e inimiga da gente. Por que aquela amiga? Ela é amiga porque ela quer nos proteger. Ela quer evitar aquela dor, aquele desconforto que a gente sentiu antes. Okay? Sim. Okay. E aí, uma das hipóteses da pessoa ter esse sabotador é o quê? É no começo da vida, certo? Tão condicionado a desempenho. Isso costuma vir o quê? Da avaliação ou um contemplamento ausente da figura paterna. Por isso é importante a presença dos pais. Então, essa figura paterna, ela pode ter resultado em quê? A pessoa sentir essa necessidade de fazer, sempre fazer, de entregar algo para aquele pai, para aquela mãe, especificamente para o pai, para ela se sentir amada. Tem um valor, né? Exatamente, sentir valorizada. Então, ela sempre vai buscar fazer. Por mais que a pessoa tenha pais amorosos e que demonstre aprovação para aquela criança, é fácil as crianças terem uma sensação que só são amadas em troca de uma conquista, obediência às regras e ter boas maneiras. Então, é aquela criança que, na percepção dela, isso é só percepção, estou dizendo que os pais são assim, ela só sentiu amada quando ela entregava boas notas, quando ela ia na casa dos parentes e se comportava bem. Então, ela arrumava a caminha dela, arrumava os brinquedinhos dela. Então, aí ela recebia um elogio, aí ela recebia um afago, aí ela recebia que seja um olhar amoroso daquele pai, daquela mãe, ou daquela pessoa que era importante para ele.
E aí, Inês, como é que esse sabotador acaba impactando na minha vida? Porque fica o comando no subconsciente. Para eu ter bom resultado, para eu ganhar, para eu ser amada, para eu ser valorizada pelas pessoas, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E acaba virando aquela pessoa que a gente chama de workaholic, né? E vive o trabalho, 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 trabalho. Fazendo sentido para vocês, gente, que vocês ficam aí? Quer me fazer alguma pergunta em relação a esse sabotador, Luiz? Sim, e como é que eu faço para identificar esse sabotador? Eu vou chegar aí nesse ponto. Dentro desse ambiente interno de subconsciente. Isso trazendo um lado profissional do negócio, entendeu? Sim. Eu vou falar só de mais um aqui para a gente poder... Esse eu falei do hiperrealizador, certo? E vamos falar daquela pessoa, aquele empreendedor que é muito cauteloso, que é aquela pessoa que é muito cautelosa, que tem muito medo de tomar decisões, certo? Que sabotador essa pessoa pode ter? Ele pode ser hipervigilante. Sabe aquela pessoa que é muito focada no que pode dar errado? Sim. Sim. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que fica muito assim, mas pode isso, mas não sei o quê. Sempre está tentando se segurar em alguma coisa porque fica com medo de alguma coisa dar errado. Então, como é que funciona a cabeça do hipervigilante, né? Quem tem sabotador? Tem uma ansiedade contínua, intensa, quanto todos os perigos da vida. Eu estou lendo aqui, tá, gente? Eu não gravo. Sempre com foco no que pode dar errado, uma vigilância que nunca descansa, sempre ansioso, com dúvidas, umas dúvidas crônicas de si e dos outros, por isso essa dificuldade, às vezes, de tomar decisões, expectativa de sempre no que pode dar errado. Qual é o pensamento que essa pessoa tem? As coisas podem estar até fluindo, ele pode estar até tendo lucro no negócio dele, mas ele vai pensar, qual é a próxima coisa ruim que pode acontecer? E já sabe aquela sofrendo por antecipação? Então ele fica com esse pensamento, tá muito bom para ser verdade? Alguém está se identificando com isso, gente? Comenta aí com a gente. Tem medo de errar e tem medo que as pessoas o critiquem e o julguem por esse erro. O sentimento dessa pessoa, normalmente, ele costuma ser muito ansioso e muito vigilante. A mente, o que a mente cria na cabeça dessa pessoa? A vida é cheia de perigo. Eu preciso ficar alerta, porque se eu não ficar, quem que vai ficar? Porque meu sócio, ou minha esposa, ou meu marido, parece que vive no mundo da lua, fantasiando. Então, eu vou ficar sempre alerta, vou ficar vigiando o que pode dar errado para eu resolver as coisas. Sim. Então, qual é o impacto disso na vida das pessoas, dos sócios, dos empregados? Essa pessoa acaba passando ansiedade para as outras e queimando muita energia, focando naquilo que não precisa focar. Entendi. O que ele poderia estar criando, desenvolvendo a criatividade dele, ele está sofrendo e passando isso para as pessoas. Porque, gente, tudo é energia. Inclusive nós. Nossos pensamentos e sentimentos. Pode falar. Ou seja, é uma pessoa que vive sofrendo num futuro que ainda nem chegou. Está antecipando coisas desnecessárias. Né? Exatamente. Isso, né? E como a gente sabe que quem cria a nossa realidade são os nossos pensamentos e sentimentos, isso não é misticismo, isso é física quântica, isso já é comprovado, é bem possível que esse medo se materialize. Tá? Só para concluir sobre esse sabotador, de onde vem isso? Vem, de novo, lá da infância,
onde a pessoa passou por algum momento de instabilidade, e a figura que representava uma segurança, ou paterna e materna, eram imprevisíveis e não eram confiáveis. Já vou explicar. Também pode surgir de eventos dolorosos, inesperados na vida, que fizeram com que essa pessoa se sentisse insegura. Então, o que acontece com o hipervigilante? Vamos pegar aqui esse exemplo de algum acontecimento que fizeram com que ele se sentisse inseguro. Eu sempre uso um exemplo de uma pessoa que tinha 15 anos, que eu conheço, que tinha 15 anos, e o pai dela faleceu. Era aquela pessoa que mantinha a casa, que deixava ela na paradinha para pegar o transporte escolar e tal. De repente, essa pessoa fez uma cirurgia e faleceu. O que aconteceu na cabecinha dessa pessoa? Eu tinha o meu porto seguro, meu chão firme e forte, e de repente, desapareceu. Eu caí no buraco. Aquilo doeu. E a mente esse sentimento manda o comando. Quando as coisas parecerem boas, podem de repente ficar muito ruim. Entendi. Entendeu, gente? Então aquilo ficou no inconsciente dessa pessoa. Quando as coisas ficarem boas, fica alerta. Porque de repente pode piorar. Então essa pessoa, mesmo no mar de rosas, entre aspas, ela nunca vai relaxar. Porque ela tem esse comando no inconsciente. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Alguém se identificou? E Inês, e como eu faço para impedir que essas coisas continuem acontecendo nesse percurso, nesse processo? Primeiro é entender como a sua mente funciona. Quais foram as crenças que foram criadas, as inverdades que foram criadas no seu inconsciente. Porque quando a gente é bebê, isso é mandado tudo para o nosso inconsciente. Qualquer informação que chega é aceitada. É aceita. Depois que a gente vai crescendo, a gente começa a usar a nossa mente lógica, a nossa mente racional, ok? Só que, de novo, quem comanda as nossas emoções e ações é a nossa mente inconsciente. Para você identificar esses sabotadores, você precisa, primeiro, começar seu processo de autoconhecimento. Segundo, fazer um teste. Eu já vou dizer onde você pode fazer esse teste, mas fazer esse teste, você só vai conhecer que sabotador você está tendo naquele momento. Isso já é o primeiro passo? Mas isso não é tudo. Primeiro porque para ler o relatório, tem que ser uma pessoa, um terapeuta, para identificar, saber explicar esse relatório e saber explicar o que provavelmente aconteceu individualmente na sua vida, ok? Depois que você identifica o sabotador, é reprogramar a mente para mudar aquilo que foi instalado. Ai, Inês, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia agora contigo. E aí, como é que eu faço? Depois que eu fizer esse teste e eu começar a identificar, é você olhando um pouquinho para trás, saber das vezes que você teve a oportunidade de alavancar sua vida pessoal, financeira, e teve um bloqueio. Você, para saber identificar qual foi o sabotador, depois que fizer esse teste, e começar reprogramando sua mente, dizendo o quê? Aí entra várias técnicas. Sim. Comandos. Essa semana eu falei, por exemplo, de autoimagem. Então, como é que você se vê como empreendedor? Hoje, você tem um pequeno negócio, ok?
Digamos que você tem uma pequena loja de autopeças. Com certeza, você se espelha em uma loja maior, né? Sim. Então, hoje, eu me vejo daquele tamanho. Hoje, o que eu preciso fazer para chegar naquele patamar? Porque, gente, isso é tão sério que eu vou contar uma história para vocês de um empresário que faturava 1 bilhão mês, contratou um gestor que fez com que o processo da empresa dele começasse a padronizar e as vendas alavancar. Travou aqui. A internet está um pouquinho travando. Deve ser por causa Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo perfeitamente. Luiz Justino travou aqui para mim. Mas nós estamos te ouvindo perfeitamente. Tá? Boa noite, Bogé. Seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo. Sim, estamos ouvindo. Travou aí para ti ou foi normal? Não, travou para mim, mas já voltou já. Tá. E eu vou contar a história do empresário, ok? Sim. Que faturava 1 milhão mês e contratou um gerente que começou a alavancar as vendas. Claro que ele ficou super feliz, ok? Sim. E aí essas vendas foram para 2 milhões, 3 milhões, e aí o que foi que aconteceu? Ele demitiu esse gerente. Por que ele fez isso, Inês? Porque no inconsciente dele, por algum motivo, tinha um comando que dizia assim: faturar mais de 4 milhões é perigoso. Entendi. Você não é perigoso, você não tem capacidade de gerenciar esse valor. E aí ele demitiu aquele gestor que estava ajudando ele a alavancar as vendas. Foi uma autossabotagem? Foi. Ele tinha consciência de que ele tinha esse comando? Não. Só depois, na hora da terapia. Então, isso é muito sério. Esses sabotadores que nos limitam. Então, você pode fazer isso identificando no dia a dia. Alguém comentou aí, acho que foi a Aline, nesse momento que a gente tem que orar e vigiar. Exatamente isso, Aline. Todas as citações da Bíblia, ela tem tudo a ver com o que a gente estuda. Agora travou. Gente, diz que tá ok para vocês. Voltou, tá ok. É a internet. Tem alguns lugares que está chovendo aqui, outros não. Certo. Acontece. Então, a Aline comentou que essa hora que a gente tem que orar e vigiar. Exatamente. Orar e vigiar não é o externo, não, gente. Orar e vigiar é aqui dentro. Porque tudo é mental. Antes das coisas chegarem para o material, tudo é criado aqui. E isso aconteceu com o universo. Para quem já leu Kai Byron, sabe que quando Deus criou o universo, primeiro ele pensou. Então, quando você pensa no negócio, tudo é criado primeiro aqui. Quando o cara lá da Apple, qual é o nome dele? Aquela que é boa de nome. Steve Jobs. Steve Jobs pensou na tecnologia do iPhone, ele primeiro pensou aqui, ele criou aqui, ó, para depois materializar. Então, esse é o orar e vigiar seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. E aí eu vou deixar uma dica, já vou dizer onde vocês encontram o link desse teste. Eu vou deixar uma dica de livro para os empreendedores e para quem quer inicializar o seu processo ou potencializar de autoconhecimento, que é esse livro aqui,
do Sijard Shamimi, eu acho que é assim que fala o nome dele, Inteligência Positiva. Gente, esse livro é maravilhoso. Isso vai te desenvolver muito, e vai desenvolver muito a tua equipe. Pelo amor do Pai, do vácuo quântico. Leiam esse livro milhões de vezes, porque a primeira pessoa que vai ler esse livro não vai ser a mesma que vai ler a segunda vez. Porque sua mente começa a expandir. Isso é a expansão da consciência. A expansão da consciência, gente, ela não é assim. Ela é com conhecimento, mas com informação que vira conhecimento, e conhecimento colocado em prática vira sabedoria. É isso aí, é um passo a passo. Não é um passo de mágica, é um passo a passo. Exatamente. Isso, tem uma pessoa que perguntou aqui, Inês, que é assim, quando está indo tudo bem, aí temos que ficar invigilante. Normalmente, foi uma pergunta, é isso? Foi. Tá. Não foi o comentário da Aline, que ela disse que aí que a gente tem que ficar vigiar? Não. E, é ao contrário, a pessoa perguntou assim, quando está indo tudo bem, vamos dizer assim, você tem que relaxar. Não. É o que acontece. Olha só, gente. É o que normalmente acontece. Quando as coisas estão boas, as pessoas tendem a relaxar. E é em tudo. É questão do controle da sua empresa. É questão até espiritual, que tem gente que só ora, só reza quando o negócio está pegando. Aí sai, meu Deus, por favor, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Poucos oram ou rezam para agradecer. E é isso que acontece. A mente tende a relaxar quando as coisas estão boas. Tem gente que diz assim, eu não concordo com a frase, não se mexe em time que está ganhando. Gente, é na hora que está ganhando que tem que fazer a revolução. É na hora que se está ganhando que se tem que testar novas habilidades. Parem de aceitar esse comando. E tem aquelas palavras que é muito comum em alguns meses, que é assim, se melhorar, estraga. Aí estraga. É isso mesmo. Isso, gente, acaba... Olha só, lembra que eu falei que na mente da criança, tudo que ela escuta, tudo que ela vê, tudo que ela ouve vira um comando, e isso as pessoas repetem ao longo da sua vida e não sabem o quanto palavras têm poder. Tem na Bíblia. A física quântica explica isso. Pare de repetir bobagem. Se melhorar, melhora. E a nossa evolução é de eterno. Quanto mais melhorar, vai melhorar mesmo. E que bom. Quanto mais melhorar, aí que vai ficar excelente, né? Exatamente. E aí buscando sempre. Nós fomos criados, não foi para estagnar. Hoje eu falei uma coisa para uma pessoa. Não se sinta... como foi que eu falei? Até esqueci como eu falei, peraí. Eu disse para ela que não era para ela se sentir confortável com as coisas que tinha. Era para ser grato. Não conformar, não foi confortável. Não se conforme com o que você tem. Seja grato, mas busque sempre o melhor. Perfeito. Agora, seja grato por tudo que você tem. Agora, busque sempre o melhor. Porque eu acredito que nós fomos criados para evoluir constantemente. Entendeu? O meu pai costuma falar, na sua sabedoria, que ele diz que o ser humano tem milhões de músculos no corpo de nervos, e todos são para se mover. Não é para ficar parado. Quando fica parado, estacionar, vai morrer. Entendeu? Exatamente. E uma das coisas que eu observo muito no mundo empreendedor é que pessoas, elas têm suas metas e até seus objetivos, mas para chegar até aqui, daqui ela não consegue, ela para e não olha mais. Então é aquela história,
aí fica contando aquela historinha. Não, o que eu queria eu já tenho. Eu queria ter um carro, uma casa, pagar minhas contas, tá tudo bem. E aí as coisas começam a andar para outros rumos. Não que isso não seja bom, mas é porque vai estacionar. E rio parado é rio morto, né? Dona Luz está dizendo aqui, que diz assim, que dinheiro não dá em árvore, exatamente. Eu antigamente, costumava dizer para meus filhos, o que eu dizia para eles? Que eu ia sair para trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar. Hoje em dia, para onde você vai, mãe? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou me divertir. Por quê? Para eles saberem que é muito bom trabalhar com o que se gosta. E que a gente pode trabalhar e ganhar muito dinheiro. Entendeu? Verdade, concordo. Então, a nossa comunidade... Olha, eu falei do sabotador hipervigilante. Sabe uma das coisas que também pode virar um comando quando é criança? Eu não sei se alguém já passou aqui por esse... Eu acho que tu já passou, Luiz Justino. Quando é criança de noite, que se encontra no quarto para dormir, aí fica aquela bagunça, e todo gritando e tal, e começa aquela risada. Aí o pai e a mãe estão lá na sala assistindo televisão e... muito riso, é sinal de choro mais tarde. Alegria, mãe de choro. Pronto. Alegria, mãe de choro. Gente, quem disse? Tá? Apesar que a tristeza e a alegria são a mesma coisa, só que em graus diferentes, mas isso aí é outro assunto para outra live, não significa que tá bom, as coisas vão ficar ruins, tá? Não é sinal de nada. Não é porque tá bom que vai virar sinal de nada. Pelo contrário, tá bom pode melhorar. Então, preste atenção nos comandos que você está emanando para a sua vida, para o seu negócio e, consequentemente, está atraindo aqueles colaboradores que estão na mesma vibração. Ok? Tu falaste aí de meta. Sim. Como é que eu posso me sabotar? Eu vou perguntar aqui para a galera que está assistindo a gente. Como é que eu posso me sabotar na hora que eu defino uma meta? Alguém sabe dizer? Pode ser, não precisa ser só de negócio, não, gente. Como é que eu posso me sabotar ao definir meta para minha empresa ou para minha vida? Quem está aí querendo perder uns quilinhos? Quem responde aí? Quem se atreve? Inês, enquanto a galera responde perguntas. Tem uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, assim, você liga para a pessoa, e aí, como é que você está? Eu estou do jeito que Deus gosta. Aí eu fico, às vezes me questiono eu em mim. Cara, que jeito é esse que Deus gosta? Era um jeito que você deveria estar, era muito de um jeito sensacional, bem. Porque Deus quer que você esteja muito bem. Mas a gente percebe uma certa ironia no falar, do jeito que Deus gosta, entendeu? E às vezes eu vejo isso e digo, cara, não é do jeito que Deus gosta, é do jeito que você gosta. E ele só vai querer para você o melhor. E se você está passando por algum momento que não está do seu agrado, não é culpa de Deus, é porque há muito culpado. Alguém está sempre culpando, nunca assume para si a sua autorresponsabilidade do seu caminho. Tu falou uma coisa muito séria. Esse sabotador de quem responde isso é chamado vítima. A característica desse sabotador emocional, temperamental, para conquistar a atenção e a afeição. Foco extremo em sentimentos internos, principalmente nos mais dolorosos. Então, quem é vítima, ela vai se comportar como vítima e ela nunca vai ter, nunca não. Naquele momento ela não tem autorresponsabilidade. Ou seja, ela está olhando a trave no olho o cisco no olho do outro e não olhando a trave no seu. E aí é mais fácil para ela responsabilizar que seja Deus por estar naquela situação. Entendeu? Então, eu estou aqui porque Deus quer. Porque na hora que Deus quiser, Ele faz assim, ó. Aí minha vida se transforma. Aí fica tudo lindo. Então, é por isso.
Muito provavelmente uma pessoa que responde assim, ela tem um sabotador vítima altíssimo. E aí é mais fácil responsabilizar Deus, o governo, o clima, a equipe, o sócio, a mulher, o marido, porque as coisas não estão bem. Verdade. Tá? Gente, e para quem tu me perguntou, né, nesse livro aqui tem o link para fazer o teste, ok? E ele fala de sabotadores nesse livro. Mas se você botar no Google teste dos sabotadores, inteligência positiva, anote teste dos sabotadores, inteligência positiva. Tá, aparece no Google e você vai responder. Tem toda uma técnica para responder. Quem fizer, quem tiver interesse, pode me chamar no direct, que eu mando um áudio explicando como é que responde, tá bom? Como é a lógica do questionário, ok? Ok. Agora, Inês. Alguém quiser perguntar, fique à vontade. Olha, no mundo do empresário, dos empreendedores, que é o que nós estamos falando aqui, existem vários fatores, mas um dos fatores muito fortes que eu percebo no empreendedor hoje é que ele já quer criar um negócio e já ter sucesso no primeiro negócio. Ele esquece que o negócio tem um caminho. E esse caminho, como você falou, envolve esses sabotadores, e que a gente vai ter que se livrar no percurso desse caminho. E te perguntando isso, o que isso pode me trazer de problema e como eu faço para resolver esse problema, desses sabotadores, desses caminhos de empreender? Pronto. Um dos sabotadores que pode acontecer nessa hora é o controlador. É aquela pessoa que acha que ele pode fazer tudo. Ele não consegue confiar nas pessoas, ele não consegue delegar, e ele não consegue confiar nas pessoas. Uma das coisas, gente, quando você quer empreender, primeiro é estudar aquele seu negócio, tá? É estudar aquele seu negócio, é ver a demanda, é você ser sincero com você, se realmente você tem um perfil para aquele negócio. Dentro do negócio, entender qual é o seu perfil, porque às vezes eu tenho um negócio, eu tenho uma loja de roupa. O meu negócio é controlar estoque, o meu perfil é de controlar o estoque, porque eu sou mais detalhista, eu vou ver etiqueta, por etiqueta, eu vou ver se a roupa não chegou danificada. Mas tem outra pessoa da família, que aí eu convidei, é de atender, porque ela é muito dada, ela é muito sorri para todo mundo, as pessoas compram, não querem nem levar, mas compram porque essa pessoa é muito legal. Já a outra é mais analítico. Então, ele pode controlar, se eu não tiver um sistema, controlar a parte do financeiro numa planilha de Excel. Então, essa pessoa é mais concentrada, ela vai analisar aqueles números. Então, colocar pessoas no lugar certo, pessoas certo no lugar certo. E para isso, primeiro, gente, eu tenho que me olhar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que avaliar minha comunicação. É onde entra até um outro teste, que é o teste do perfil comportamental, onde eu identifico o meu perfil, eu avalio a minha comunicação, como é que eu passo isso, e aí eu vou entender que existe um tempo daquele negócio crescer. Ele é um bebezinho, depois ele vira um adolescente, aí na fase adulta é que ele vai começar a lucrar. Tudo é um tempo. Eu tenho que estudar e fazer um plano de negócio, saber que tem um período de, no mínimo, 2 anos para eu recuperar aquele dinheiro que eu investi. Eu não fazer do meu negócio a casa da mãe Joana, abrir o caixa e compra o picolé lá pro menino. A esposa chega, tem que comprar material escolar, abre o caixa, tira lá R$500, até parece, né? Um livro é R$500. Aí,
respeitar a sua empresa. Saber que a sua empresa é sua, mas respeite ela. Abre uma conta só para ela. O cartão que você vai usar de crédito é para comprar coisas para a empresa. Abre uma conta para você. Entendeu? Então, começar no mínimo com um controle de colocar a pessoa certa no lugar certo e ter um fluxo de caixa. E saber que tem um tempo para essa empresa, que ela vai ser adulta, ela vai maturação, que fala, né? Um tempo maturar. de maturar. Então, respeitar esse tempo. Então, quando você pensa em sair do emprego para empreender, quando você quer empreender para se sustentar, respeitar esse tempo, porque senão o negócio ele não vai resistir. Verdade. E essa questão que você falou que é muito importante, você realmente fazer aquilo que você gosta. Porque não adianta você abrir negócio pelo dinheiro, pela causa dinheiro, pela energia de dinheiro. Porque Exato. E pela moda, tá dando dinheiro agora pet, eu vou abrir um pet. Tá dando dinheiro numa açaí, eu vou abrir açaí. Não é isso. Então, muitas vezes as pessoas chegam a conversarem comigo e me dizem assim, então eu percebo que não é negócio, é sonho. Sonho é diferente de negócio, totalmente diferente de negócio. Tá? Porque o negócio ele exige disciplina, vai ter muitas alegrias, mas também tem suas dores. Essa coisa do crescimento da jornada dele. E o desconforto ele vai ter, porque olha só, quando a gente está subindo uma escada, para a gente passar por outro degrau, a gente tem que fazer um esforço de movimentar o corpo. E esse desconforto, esse esforço, é de saber que por mais que você trabalhe com aquilo que você ama, vão ter coisas que vão ser desafiadoras para você. Porque se você monta um restaurante e você cozinha muito bem, mas você vai ter que entender de contabilidade. Por mais que você contrate uma assessoria de contábil, você vai ter que entender sobre contratação, saber entrevistar, saber quais são os documentos que essa pessoa precisa ter para aquela determinada, ou treinamento para aquela determinada função. Você vai ter que saber de atendimento, tá? Mesmo que você contrate mão de obra especializada, porque é o certo quando você tem um negócio. Se eu tenho um restaurante, a minha principal, minha paixão é cozinhar, mas eu não suporto mexer com a finança, mexer com o fluxo de caixa. Então, vai ter que contratar mão de obra qualificada para cuidar isso de você. Não suporto tirar foto, então contrate alguém que mexa no seu Instagram, mas alguém que realmente saiba. E mesmo assim, meus queridos, vocês vão ter que entender um pouco. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra você vai ter que se reunir com essas pessoas para saber como é que está o faturamento da sua empresa, para você definir meta, saber quantos pratos por dia você tem que vender para que seu negócio alavanque. Como é que está a questão de seguidores e o envolvimento da sua audiência. Então, por mais que você contrate, você vai ter que entender um pouco de cada setor. E aí entra a jornada, né? Porque muita gente não quer pagar o preço dessa jornada. Só que é o louro. Só que é o lucro. E a jornada do empreendedor, eu costumo comparar que é uma jornada de vida mesmo. E nessa jornada de vida você tem que aprender a separar o empreendedor de família, de parente, de meio mundo de coisas, porque você é um só, você falou aí. E muitas das vezes a gente a pessoa entra no negócio, não tem expertise do negócio, e às vezes não quer se esforçar um pouco mais para aprender o negócio, e aí ela mesma começa a destruir o negócio dela, porque ela começa a perder força. E aí vem aquele sabotador que você falou aí, é aquele que fica relembrando, vai falar lá para trás, mas não sei por que eu saí do meu emprego, estava tão bem lá, e agora estou aqui. Então, isso é um tipo de sabotagem, né? Exatamente.
É um conflito interno que fica com essas pessoas, né? Porque não está dando certo e elas não entendem por quê. Continua dando murro e ponto de faca. É onde tem que se ter compaixão para consigo mesmo. É onde tem que ter humildade de buscar ajuda. De novo, o processo é repetitivo? Mas eu vou falar sempre isso. O processo de autoconhecimento. Porque quando você se entende, você entende por que aquelas coisas estão acontecendo. E elas não se repetem. Gente, se tem algum problema na vida de vocês se repetindo, é porque vocês ainda não entenderam a mensagem que aquilo quer passar para você. Vocês já não entenderam a lição. E se não entenderam a lição, é igual o menino na escola, é igual a gente na faculdade. Vai repetir de ano, vai repetir a cadeira. Até entrar no corpo. E como se faz, e como pode se fazer para identificar esse, vamos dizer, esse detalhe desse processo repetitivo? Ou seja, a mesma dor, o mesmo momento parecido, e aí como se faz para se livrar? E para ter que fazer uma terapia? Você identifica através dos seus resultados. Através dos seus resultados, vamos usar a Bíblia de novo. Agora eu vou lembrar do texto. Através dos frutos que conhece a árvore, né? Assim, gente? Ajuda eu aí, gente. Através dos frutos que conhece a árvore. Pois é. E os seus resultados são os seus frutos. Então, se seus frutos não estão bons, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa... E assim, gente, não é se livrar. Nada some no universo. Tudo se transmuta. Assim como a tristeza é a mesma coisa da alegria, tudo se transmuta. A missão é fundir e aquilo virar outra essência. Então, quando eu começo a identificar, e precisa sim de uma ajuda profissional, algumas pessoas precisam. E, né, de novo, mas eu não tenho dinheiro para comprar, para fazer terapia. Então, invista no seu autoconhecimento lendo sobre o seu negócio, estudando sobre o seu negócio e seja fiel com você. Se você, dentro do seu negócio, está saturado de tudo, de todos os processos, não me identifiquei com nada dentro do meu negócio, avalie. Veja outro. Tem demanda o suficiente. Seja honesto com você, com seus colaboradores e com seus clientes. Verdade. Entendeu? Verdade. Entendi. Então, esse é o primeiro passo, né? Ser honesto consigo mesmo, né? Exatamente. Honrar a si mesmo, porque se você não honrar a si mesmo, como você vai honrar os outros? Ponto. Como diz um conhecido meu, ponto. É isso mesmo, porque o caminho, a vida é o grande caminho. O grande caminho, ele só tem começo, ninguém sabe o fim, né? E que bom, que bom. Que bom que é assim. Por quê? Não gera expectativa, cada momento tem que ser vivido com intensidade, com aprendizado. A expectativa, às vezes, acaba frustrando, porque cria um monte de coisinha aqui no corpo das pessoas, e se não vem daquele jeito que elas sonharam, aí elas se decepcionam tanto, culpando o externo, não identificando o que foi em si. Hoje mesmo eu disse para um dentista, eu disse para ele, olha, a equipe é reflexo do dono. Então, antes de olhar para a sua equipe, olhe para você. Você entrou em ressonância com essas pessoas, por isso que elas chegaram até você e você contratou. Entendeu? Entendi. Então é isso, gente. Boa noite, Tati.
Inês, Alguma... não, pessoal, se você tiver alguma pergunta, vamos participar, né? Vamos agir. Afinal, é um tempo de transformação, né? De aprendizado. A hora de agir, de participação é agora. Amanhã é um novo tempo. Viu? Mas desde já, eu quero te agradecer por essa oportunidade, a gente estar trocando esse feedback, essas informações, e vamos fazer mais vezes, né? Sim, e aí a galera que está assistindo a gente, ou que vai assistir depois, pode enviar temas, né, para a gente abordar aqui, com uma mentalidade vencedora, com uma mentalidade de empreender, ganhar dinheiro e ajudar pessoas, porque qualquer negócio que você faça, você ajuda a pessoa. Ah, Inês, mas eu vendo calcinha e sutiã. Você ajuda aquela mulher a se sentir mais gostosona. Ah, mas Inês, eu vendo cachorro-quente. O que você vende não é cachorro-quente. Você vende um momento de prazer, porque quando a pessoa está comendo, desperta vários neurotransmissores aqui. Então, estudar, é saber que você não vende só algo material. Ah, Inês, eu vendo serviço. Quantos ganhos essa pessoa não teve através da sua orientação, dos seus serviços? Então, essa mente diferente que as pessoas têm que ter agora. Mente vencedora não é só aquele que chega e ganha muito dinheiro, é aquela pessoa que se realiza, é aquela pessoa que ganha dinheiro, que dinheiro é bom, e é aquela pessoa que ajuda outras pessoas a se desenvolver. Sim. Nós ainda temos 5 minutos aqui e vamos fazendo nossas considerações finais e quero te dizer uma coisa. Isso que tu falou é muito verdade. E uma coisa que a gente tem que criar rotina, não era rotina em si minha, eu não tenho vergonha de falar isso, de ser grato. Hoje eu sou muito mais grato pelas experiênces vividas que eu tenho. E não quer dizer que isso não vai doer. Algumas experiências, sim, então, mas natural. Mas eu comecei a compreender e a entender que é parte de um processo. E esse processo sempre é para melhoria. A melhoria contínua, nunca é a melhoria. E aí você vai deixando, quando você começa a ser grato e ser um pouco mais desperto para essa condição, você vai deixando de ser menos egoísta. Com você, com os outros, tá? E você vai... E às vezes, gente, é importante você tirar um momento de isolamento, quando eu falo, ficar em silêncio para você mesmo, conversar com você mesmo é muito melhor. Que você vai deixar de ofender, você vai deixar de magoar. E isso serve para o negócio e para a vida pessoal. Porque às vezes palavras, como o Inês falou, tem muito poder. E às vezes você não tem ideia do poder que